Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre um tema já recorrente no nosso canal e vamos utilizar como fonte de referência esse livro aqui, ó, Forças de Caráter e Virtudes. Esse psicólogo, Martin Seligman, é muito atual, mas ele vai falar sobre virtudes da sanidade, não da santidade. Jesus falava de santidade. Seligman, como psicólogo acadêmico, atual, super científico, fez esse livro, já deve ter traduzido, falando sobre as virtudes e sobre as forças de caráter. Esse livro é longo, fala para vocês, como eu estou dizendo, sobre a sanidade e quais são as virtudes e forças de caráter que nos levam à sanidade, ou seja, ao estado ideal de saúde. Então, não estamos falando de santidade. Ok, esse livro é longo e eu vou abordar um aspecto bem pequenininho dele. Um aspecto que já foi abordado em outros vídeos, mas que consta aqui como uma força da temperança. A gente vai depois esmiuçar as outras desse livro, porque são magníficas. Uma delas, ela fala sobre o perdão, sobre a caridade, sobre a humildade e a modéstia. Isso aqui, ó, é só um pedacinho do livro. Tá aqui. Só um pedacinho, são vários capítulos. Então, não estamos falando de santidade, mas de sanidade. E o nosso tema agora é sobre a humildade, o perdão e a caridade. Vamos uma coisa de cada vez. Primeiro vamos focar no perdão. O perdão, diríamos que é algo que todos nós necessitamos, mas que pressupõe para ele o estágio da humildade, que a gente não consegue atingir, e que leva à resolução de problemas que a gente nem imagina. Problemáticas na vida, seja em que aspecto for, seja em que dimensão for. Sua vida está atravancada no aspecto emocional, afetivo, profissional, material, familiar, sua vida está parada, está estagnada naquele aspecto. A primeira coisa que você vai desconfiar, existe uma falta de perdão da minha parte. Perdão dos outros não é problema seu, é problema deles. O nosso problema é o nosso perdão, a nossa necessidade de perdão do outro e de auto-perdão. Para chegar no perdão, para dissolver esses nós existenciais da nossa vida, a gente precisa antes ter humildade. Quem não tem humildade não vai reconhecer a necessidade do perdão. Vai partir para justificativas extremamente inteligentes e nobres. Vai, inclusive, mentir para si mesmo, para os outros, que já perdoou, que não tenham que perdoar, ou eu não sou santo para ter que perdoar, isso foi muito grave, eu não preciso perdoar, não vou perdoar, eu não consigo perdoar. É nesse ponto que a gente quer conversar com vocês e frisar mais uma vez. Esse não perdão que a gente produz inúmeras vezes na vida, de acordo com os acontecimentos mais ou menos traumáticos, é que levam às amarrações posteriores na nossa existência. E para a gente perdoar, a gente precisa passar pelo estágio anterior da humildade. Ou seja, eu tenho que ter um certo desprendimento do meu ego, da minha vaidade, das minhas posições, das minhas conquistas, do meu egoísmo, do meu egocentrismo, para admitir a necessidade de perdão. Seja perdoar o outro pelo que ele fez consciente ou inconscientemente, seja perdoar a mim mesmo. A gente precisa dos dois tipos de perdão. Então, primeiro a humildade, depois a necessidade do perdão, o que leva à dissolução de nós. É impressionante na clínica, na psicoterapia, o quanto a gente se depara com as pessoas
que arrastam situações de rancor, de conflito e de angústia que estão alicerçadas no não perdão. Não perdoar um pai omisso, um pai que foi ausente, um pai que foi hipersevero, uma mãe perseguidora, uma mãe que nunca amou, que nunca acariciou, que nunca deu colo, um irmão que não esteve ao lado, ou um irmão que prosperou muito mais do que e eu permaneço com aquele sentimento de disputa, de inveja, de competição com aquele irmão, ou seja, passa pelo não perdão. Um irmão que algumas vezes me lesou, ou uma vez me lesou materialmente, e eu digo que eu não perdoo porque ele não tem caráter, então eu parto para o julgamento. Ele não tem caráter, ele não tem princípios, eu estou melhor do que ele. Olha só, a mesma escadinha. Falta de humildade, não perdão e as amarrações que a vida produz, necessariamente para que você volte às lições anteriores. A lição necessária do perdão e a lição necessária da humildade. Quantos casos na clínica de divórcios violentos, agressivos, turbulentos, que vão parar na justiça e que no fundo, não precisavam ser resolvidos judicialmente, mas com perdão, com amorosidade, com humildade. Casais que fizeram filhos juntos, que ficaram 5, 7, 15 anos juntos e que precisam se separar por alguma razão, mas precisam fazer uma separação limpa, uma separação onde inclua o perdão de si mesmo, pelos seus próprios erros que a gente comete o tempo inteiro e eles existem para a gente aprender com eles, e o perdão do erro do outro. Eu não consigo me desenvolver e desatar os meus nós sem perdoar o outro. E se eu acho que eu não tenho que perdoar, ou que eu não posso perdoar, ou eu tenho uma visão subestimada de mim mesma, se eu penso que eu não posso, que precisa ser santo para conseguir perdoar, eu não estou me vendo na minha real dimensão verdadeira humana, que é possível sim perdoar. Se não fosse, não era uma tarefa nossa. Não estava descrito aqui nesse livro, que não é um livro religioso, mas um livro acadêmico da psicologia. Aqui tem um item pequenininho, entre vários outros, que é a necessidade da humildade e do perdão, para você desenvolver sanidade na sua vida, para você desenvolver saúde mental e emocional. Então a gente tem sim muitas necessidades de perdão. A maioria consegue inclusive identificar o que eu não perdoo, o que eu estou arrastando e o que está me amargurando. Mas tem outros detalhes ainda que a gente precisa fazer um mergulho mais profundo para falar, puxa, tem tal coisa que eu também não perdoei. Às vezes é uma coisa boba, insignificante, parece menor, mas que na verdade está ali naquele fundinho, na sua natureza, na sua essência, e que você precisa perdoar para ultrapassar, para você avançar nos seus estágios de conquista de saúde. A gente tem a saúde material do corpo, a gente tem a saúde mental e emocional e a saúde energética espiritual. Chame como você quiser chamar. Todos esses elementos estão envolvidos juntos no nosso crescimento e na nossa saúde. Portanto, a necessidade do perdão, ela é fundamental para todos nós. Ela é um desatador de nós. Procure mergulhar, procure momentos de silêncio, de introspecção, para verificar o que você precisa perdoar, quem você precisa perdoar e como vai ser esse processo de perdão, que não é num estalo, que não é numa atitude, pode começar numa atitude, mas que normalmente envolve um tempo um pouco maior de processamento, até que você possa limpar esses canais. Quando você limpa esses canais, que você perdoa verdadeiramente,
partindo do pressuposto da sua humildade, de você deixar para o lado o seu exibicionismo, a sua vaidade, seu egoísmo, seu egocentrismo, e volta para uma dimensão menorzinha, que é a que a gente tem de fato, da humildade, e parte para o perdão, mesmo que você se sinta extremamente lesado e magoado, aí você começa a desatar alguns nós na sua vida. Caso contrário, eles continuam ali e eles continuam atravancando a sua saúde, o seu desenvolvimento. Então, não sei como você vai poder aplicar essa minha fala à sua realidade, porque as realidades são muito distintas. Mas veja, assista o vídeo novamente, veja se faz sentido para você que a gente precisa partir de um ponto de humildade, reconhecimento das nossas falhas e da nossa corresponsabilidade nos erros e nas dores que chegam até nós através de sofrimento. A gente precisa passar pelo perdão de várias pessoas envolvidas nas nossas vidas, normalmente as pessoas mais próximas, para que a gente possa abrir caminhos, para que a gente possa construir pontes, porque senão isso não é possível. Fica um nó na sua vida e você fica girando em torno daquele nó. Então, quer desatar nós, quer desenvolver a sua saúde? Preocupe-se antes, veja a necessidade de perdão, mergulhe profundamente nesse item, nesse quesito da sua vida. E para partir para o perdão, desenvolva ou procure desenvolver os itens necessários da humildade. Sem humildade, você sequer reconhece a necessidade do perdão. Ou você deixa para lá, acha que é para santos, acha que é para os outros, acha que você está acima da necessidade do perdão. E nenhum de nós está. A gente precisa passar sim pelo perdão. Da coisa mais pequenininha, mais bobinha que te acontece com um irmão, com um parente, com um cônjuge, até as ofensas mais graves e mais sérias. Portanto, é um caminho muito conhecido e que é só uma partezinha desse livro que eu mostrei para vocês, quando eles descrevem de uma forma científica e acadêmica quais são as forças de caráter e as virtudes necessárias e fundamentais para a nossa sanidade mental, ou seja, para a nossa saúde integral. Ok, pessoal? Mais uma vez, uma mensagem a respeito da importância do perdão e do auto-perdão. Veja o que faz sentido para você, o que faz sentido na sua vida e o que você pode aproveitar desse triângulo que eu fiz sobre a humildade, o perdão e os nós existenciais que vão se formando na nossa vida a partir do não desenvolvimento dos dois itens anteriores. Um abraço para vocês e até a próxima.